Vou fazer uma narrativa para vocês aqui e vocês vão me dizer de qual acidente radiológico que eu estou falando. Vejam. 2 catadores de sucata entram dentro de uma ruína, encontram um equipamento desativado, pegam esse equipamento, levam para casa, desmontam e vendem esse equipamento num ferro velho. No final das contas, o pessoal do ferro velho termina o desmanche desse equipamento e o resultado disso é a exposição à radiação de uma série de pessoas. Qual foi a história que você pensou? Com certeza, você pensou no acidente de Goiânia. E se eu contasse para vocês que, na verdade, isso que eu acabei de falar não é o acidente de Goiânia? Pois é, em 2000, lá na Tailândia, numa cidade chamada Samut Prakan, aconteceu uma história quase que idêntica ao acidente do Césio aqui do Brasil, só que, lá na Tailândia. E aconteceu muito depois do nosso acidente e acabou tendo um desfecho muito parecido com alguns diferenciais. É uma história bem triste, claro, assim como o nosso evento aqui do Brasil também foi, e é justamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje no nosso episódio do podcast. Então, vamos acompanhar essa história. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou falar sobre o acidente radiológico de Samut Prakan, que fica na Tailândia, que aconteceu em fevereiro de 2000. Vejam só, eu sempre comento com vocês aqui quando falo dos acidentes radiológicos, como que acontece e tudo mais. E teve um episódio que eu falei no ano passado, que é sobre acidentes radiológicos de um modo geral, que era um introdutório, onde eu falo um pouquinho sobre as estatísticas de como que funcionam esses eventos, quais são as áreas de mais concentração de ocorrência desse tipo de acidente. E as fontes órfãs são os acidentes um pouco mais problemáticos, de um modo geral, em virtude da questão da quantidade de pessoas que são acometidas. E também porque, normalmente, fontes órfãs são encontradas por pessoas que desconhecem os riscos relacionados à radiação e sintomatologia e tudo mais. Então, acaba que são acidentes que demoram para ser percebidos de imediato, digamos assim, e que acabam tendo uma extensão maior do que acidentes que acontecem em áreas... por exemplo, na indústria, porque ali ainda você tem poucas pessoas que estão mexendo com aqueles equipamentos que podem se expor, pode ser letal, claro, mas são poucas pessoas, e normalmente o reconhecimento pode ser um pouco mais imediato, depende muito, claro, de cada caso. E esse acidente aconteceu justamente, esse que eu vou relatar para vocês, é um evento que aconteceu justamente com fonte órfã, e veja, o mais engraçado dele, na verdade, é porque o que acontece, Toda vez que a gente tem um evento radiológico que acontece em qualquer lugar do mundo, que tem magnitude grande e que tem uma complexidade extensa, normalmente os países acionam a Agência Internacional de Energia Atômica para auxiliar a conduzir o evento, seja com relação aos pacientes, seja com relação às vítimas, no caso, seja com relação ao manuseio da fonte, armazenamento, esse tipo de conduta. Normalmente eles solicitam a ajuda da agência, E a Agência Internacional, sempre que participa desses eventos, fazem lá um levantamento, de como que aconteceu e tudo mais, das condições que levaram ao evento e as lições aprendidas. E por que eu tô falando disso? Porque, como vocês ouviram na introdução, esse acidente, ele é a cara do acidente de Goiânia aqui do Brasil. E o acidente de Goiânia, ele aconteceu em 1987, então foi muito antes. E já tivemos lições aprendidas na época, a agência já tinha feito todo o estudo, o levantamento e já tinha publicado, então, essas informações para a gente realmente aprender as lições e tomar algum tipo de medida administrativa para prevenir que esse tipo de evento aconteça novamente. E o que acontece nos anos 2000? A mesma coisa, mas a mesmíssima coisa, quase que idêntico. Então, assim, dá pra ver que as lições aprendidas não foram muito efetivas em alguns lugares, então, porque, assim, é realmente muito, muito parecido, todo o contexto da história que eu vou relatar aqui para vocês. Mas a própria agência pontua que realmente acidente radiológico tem essa característica de que às vezes é muito difícil de evitar, justamente porque mesmo que sejam muitas coisas semelhantes, cada caso é um caso. É complicado gerenciar, Então, enfim, não vamos julgar também. Bom,
Bom, e falando um pouquinho aí sobre esse evento que aconteceu na Tailândia, esse acidente radiológico foi um acidente que envolveu uma fonte órfã de um equipamento de teleterapia, que era para tratamento de câncer, que estava armazenado de um modo inadequado, e o resultado desse evento acarretou aí morte de 3 pessoas por síndrome aguda das radiações e exposição intensa de outras 6 pessoas. E essa fonte que causou todo esse acidente era uma fonte desabilitada de cobalto 60. É muito comum que em equipamentos antigos de tratamento de câncer a gente encontre essas fontes emissoras de radiação de alta intensidade, porque para tratar câncer a gente usa mesmo a radiação de alta dose. E antigamente, para a gente conseguir obter essa radiação de alta intensidade, era unicamente por meio de elementos radioativos, como era o caso do césio, do acidente aqui do Brasil, e o cobalto 60, que é o caso aí desse acidente da Tailândia. E conforme o tempo vai passando, eu até já comentei em episódios anteriores aqui, né? Esse elemento ele vai deixando de ser radioativo, ele vai se estabilizando. E se ele vai deixando de ser radioativo, ele vai, por consequência, parar de emitir radiação e logo a intensidade dessa fonte vai reduzindo. Só que quando a gente pensa em efetividade de tratamento para câncer, a gente precisa que essa radiação se mantenha num nível alto, quase sempre, para a gente conseguir ter a efetividade necessária, né? Hoje em dia, felizmente, a gente já não tem quase que equipamento que utiliza esse tipo de fonte. Quase todos são o que nós chamamos de acelerador linear, que é como se fosse, bem a grosso modo, assim, tá, grosseiramente falando, mas é como se fosse um raio-x gigante super potente, a grosso modo, claro. Então, felizmente, já não se necessita mais ter essas fontes, né? Mas os que tinham, em virtude desse enfraquecimento, né, da radioatividade da fonte, a gente tem que fazer trocas com uma certa frequência. E, às vezes, esse que é o problema, né? Porque quando você troca, você tem que dar um destino para a fonte anterior, né? O que você vai fazer com ela? Porque mesmo que a intensidade não seja grande o bastante para você conseguir fazer um tratamento adequado, ainda assim é muito intenso quando você pensa em riscos à saúde e em efeitos biológicos. Então você precisa dar um destino adequado e você tem que fazer notificações para os órgãos que fazem a supervisão. E tanto no acidente de Goiânia quanto nesse acidente que eu estou relatando, houve uma falha muito grande por parte da notificação dos proprietários com relação a essa fonte. E aí o que acontece, né? Você guarda esse negócio em qualquer lugar que não está dentro dos padrões adequados que são estipulados pelo órgão de fiscalização nacional, alguém vai encontrar isso aí e alguém vai roubar, porque é metal e porque as pessoas querem dinheiro, enfim, por uma série de coisas. E é aí que mora o problema. Quando a gente pensa na infraestrutura que um país tem que ter com relação a um órgão que vai fazer fiscalização do uso e controle das fontes de radiação que vão ter lá dentro, né? Tudo isso é feito com base nas orientações da Agência Internacional de Energia Atômica. Quase todos os países são signatários, eles vão seguir o que a agência estabelece, né? E no caso da Tailândia, eles têm basicamente 2 órgãos que vão ser responsáveis por fazer essas fiscalizações, que seria o Escritório Tailandês de Energia Atômica para a Paz e a Comissão Tailandesa de Energia Atômica para a Paz. Basicamente são esses 2 órgãos que fazem o controle dentro do país. Eles foram instaurados em 1961 e desde então eles seguem fazendo o gerenciamento das fontes ali dentro por meio de uma série de subcomitês que vão fazer o cuidado tanto da questão de importação, exportação de fonte, armazenamento, descarte, descomissionamento ou então, né, liberação de alvará e tudo mais. E esses comitês aí, né, da Tailândia, né, o escritório e o comitê, eles têm um processo para poder fazer o licenciamento das instalações de acordo com o que a agência orienta e eles fazem a renovação do alvará das instalações anualmente. E para fazer isso, eles têm que fazer uma visita no local, fazer uma inspeção para ver se está tudo de acordo, né? Só que, dadas as condições da Tailândia, eles estavam fazendo a inspeção de acordo com o grau de risco. Então, eles consideravam ali a questão de o quão arriscado era a instituição em questão, que eles iriam liberar o alvará, de acordo com as fontes, a quantidade, a atividade e tudo mais. Naquela época que aconteceu o acidente, eles tinham cerca de 650 licenças liberadas
e existiam apenas 8 inspetores para fazer a fiscalização de todas essas licenças. Então, pegando aí essas 8 pessoas sendo responsáveis por essa quantidade gigantesca de local para poder fazer fiscalização, acabou que realmente por isso que eles davam por ordem de prioridade, que eles aparentemente tiravam da cabeça deles, né, a ideia. Enfim, não sei, né, mas eles tinham uma carga de trabalho muito alta. Então, a agência pontua que esse tipo de excesso de carga de trabalho para uma instituição como essa, né, de fiscalização, era muito grande, e isso dificultou com que eles fizessem a fiscalização de modo adequado, porque se fizessem adequadamente, teriam percebido essa ausência de fonte que sumiu, essa fonte que não foi dada baixa, né? Então essas coisas poderiam ter sido melhor observadas caso a carga de trabalho fosse normal. Em 1969, o Hospital de Radioterapia de Bangkok deu entrada na comissão tailandesa para fazer o licenciamento de um equipamento de teleterapia para poder instalar ali no hospital, e beleza, fizeram tudo certinho, entraram em contato ali, né, conseguiram um alvará, fizeram a instalação do equipamento e deram sequência ali na utilização até 1981. Aí, nessa época, o que aconteceu, né? O cobalto, ele tem um tempo aí de meia-vida de mais ou menos 5 ou 6 anos. Então, dado esse tempo, ele começa a perder intensidade, ou seja, ficando menos radioativo e vai ficando menos intenso. Então, os tempos de tratamento acabam demorando muito. Então, o hospital tem que trocar a fonte para poder manter os tempos dentro do adequado ali. Então, eles fizeram, né, novamente entraram em contato com a comissão tailandesa, né, para poder substituir, fazer o descomissionamento da fonte, devolver para o fabricante e importar uma fonte nova, fazer a troca ali do equipamento. E tudo certo, né, a comissão liberou, bonitinho, eles devolveram a fonte para Siemens, que foi de quem eles compraram o equipamento, e tranquilidade, suave, mantiveram funcionando. Só que o que aconteceu, né? A Siemens, na época, eles tinham uma sede na Tailândia, só que acontece que, segundo a própria Siemens, essa sede acabou falindo, e eles tiraram, portanto, né, a sede ali da Tailândia e passaram a ter apenas lá no Canadá. Então, o hospital acabou meio que ficando sem assistência técnica, porque não tinha ninguém da Siemens ali. E ok, eles não tinham muito o que fazer com o equipamento, porque daí quando precisava de atualização, quando precisava de manutenção, não tinha quem fizesse. Eles usaram até onde deu, né? Tudo certo ali, né? Só que sem contar com a assistência ali do fabricante. E daí, em 1994, né, deu ali o tempo de uso do equipamento, deu o uso da fonte, já não estava mais sendo praticável executar os tratamentos naquele equipamento, então eles desabilitaram o equipamento. Só que aí vem um problema, né? O que você faz com esse equipamento depois que você não usa mais, né? A comissão da Tailândia, ela dava algumas opções para quem ia fazer o descomissionamento sobre o que fazer com as fontes no destino final. Então, a instalação poderia montar um bunker ali mesmo, né, no próprio local, e fazer o armazenamento ali até dar o tempo de decaimento. Só que para isso precisa de espaço, né, e dinheiro. Então, o local, ali no caso do hospital de Bangkok, não tinha como fazer esse tipo, né, de processo. E eles poderiam devolver para o fabricante, só que a Siemens não queria pegar de volta, né? E não tinha nem como, tava só lá no Canadá, né? Então a Siemens não queria fazer o processo de importação da fonte. E ainda mais que eles não iam comprar outro equipamento, então nem renovar. Daí eles não queriam pegar. E daí tinha a terceira opção, que era você deixar armazenado com uma empresa terceira, que eles fariam esse tipo de processo. Aí, no caso, o hospital, eles entraram em contato com um outro fornecedor de equipamento, que era uma empresa chamada Nordion. E eles estavam tentando comprar ali, só que a Nordion não queria pegar a fonte que não era deles, porque a fonte era da Siemens e não deles. E aí, né, ficava complicado sem saber o que fazer ali, né? A Nordion, né, conversa vai, conversa vem, né, resolveu então que pegaria a fonte, deixaria armazenada sob sua responsabilidade, em troca de fornecer, né, equipamento e fonte nova para o hospital de Bangkok. Só que o problema, né, é que essa venda, essa troca, né, e
ter dado equipamento, né, de ter desabilitado essa fonte, dado para um terceiro, e esse terceiro ter pego, nada disso foi notificado. Isso daí não foi avisado comissão, não foi avisado o escritório, não foi avisado lugar nenhum. E aí, beleza, né? Essa empresa, a Nordion, ela tinha uma outra sede que ficava nos arredores da Tailândia, que chamava KSE. E foi lá que eles mantiveram armazenada essa fonte. Mas o problema é que essa KSE também é um rolo do caramba, porque eles aceitaram essa fonte, mas eles já tinham uma fonte armazenada de um médico ali da Tailândia que comprou o equipamento, não tinha onde pôr, isso em 1974, né? A comissão tinha autorizado esse equipamento, a instalação e tudo, só que ficou lá simplesmente abandonada. E aí entra aquela questão também do fato da comissão tailandesa estar sobrecarregada de licenças para cuidar e ninguém ter visto que esse equipamento não estava em lugar nenhum, não tinha sido instalado e não estava nas dependências do médico lá, né? Então, pra gente ver. Então, voltando ao ponto aqui, a KSE já tinha uma fonte lá dentro de uma outra pessoa. Aceitaram essa segunda fonte aí desse pessoal do hospital de Bangkok. E eles tentaram solicitar uma licença para a comissão, a KSE, para fazer uma expansão do local onde eles estavam fazendo o armazenamento. E na época a comissão foi lá olhar, né? E eles falaram que estava irregular e não sei o quê, e que tinha ainda mais outras 2 fontes, sabe-se Deus da onde. Tava lá. E a comissão não autorizou, disse que não estava seguro o modo ali, mas eles foram lá e mudaram mesmo assim. E aí, para onde eles mudaram, era um lugar alugado, e eles tiveram que devolver o lugar, porque o proprietário solicitou, e eles não sabiam o que fazer com esse monte de fonte que eles tinham lá. Então, que era um do médico aleatório, a outra do hospital, que é a do acidente, e outras 2 fontes que sabe-se Deus de onde veio. A KSE só tinha armazenado lá no seu local, e eles tiveram que realocar essas 4 fontes de radioterapia, e eles tiveram uma genial ideia. Eles acharam que seria seguro armazenar essas fontes no estacionamento da Nordion, na Tailândia. Muito bom. E isso em outubro de 1999. Então, eles tiraram do lugar que não estava adequado, mas pelo menos era mais seguro, né? Tiraram essas 4 fontes, botaram no estacionamento, fizeram uma cerca com umas chapas de metal e era isso. Esse é o grande sistema de segurança que a KSE resolveu que ia fazer. O que aconteceu? É óbvio que as pessoas invadiram o terreno, porque, segundo os relatos da agência, as pessoas invadiam para jogar bola, porque o espaço do estacionamento era grande. E era um estacionamento que não era utilizado. Então, as pessoas quebraram as cercas que eles fizeram e, por consequência, as fontes estavam escancaradamente à disposição de quem quisesse mexer. E não deu outra, né? Obviamente, alguém viu e resolveu que seria uma boa ideia mexer e levar isso para algum lugar. Falando um pouquinho sobre o equipamento, né, como que ele se parece, o equipamento que estava envolvido no acidente era um Gamatron, que era da Siemens, um equipamento bem grande, bem robusto, que foi importado para a Tailândia em 1969, que foi quando o hospital de radioterapia comprou, e eles fizeram aquela troca de fonte em 1981 e tudo certo, a fonte que estava lá dentro era dessa troca. E na época do acidente, a fonte ainda tinha uma atividade bem elevada com relação a risco de acidente de efeito biológico, né? Para tratamento já não era mais tão efetivo, mas ainda assim era bem lesivo, dado que o acidente teve consequências fatais. Essa fonte, ela parecia uma pilhazinha. Eram 2 cilindrinhos, um sem um vazio, né? E um com uma fonte dentro, era uma selagem de aço que ficava ali, né? E a fonte, o cobalto, estava dentro dessa selagem. Então era como se fosse uma pilha mesmo. E daí essa pilha ficava dentro de um envoltório de chumbo, com uma abertura, né? Para a radiação poder sair durante o momento de tratamento. E esse chumbo era envolto ainda por uma carcaça de metal, de aço e tudo mais. Essas pilhazinhas, elas eram realmente bem pequenininhas. Era tipo 2 por 4 centímetros, era muito pequeno.
né? E elas tinham aí cerca de 5 centímetros de espessura ali. Aí o chumbo inteiro dava 97 quilos e a carcaça de aço dava cerca de 30 quilos. Então era mais ou menos esse aí os pesos. E é justamente todo esse conjunto que foi pego e desmontado e que ocasionou o acidente. E como que aconteceu esse acidente, então, né, dado aí o desfecho? Agora há pouco eu falei para vocês que em 1999, lá em outubro, a KSE tirou as fontes que eles tinham num lugar alugado, né, e colocaram lá no estacionamento, deixaram lá. E isso foi em outubro de 99. Então, em janeiro de 2000, dia 24 de janeiro, 2 catadores de sucata entraram nessa instalação e pegaram um desses cabeçotes que estava lá, porque é um metal, né, uma quantidade grande, eles pegaram um, provavelmente não pegaram os outros 3 porque ou estavam escondidos, ou porque é muito pesado, né, eles provavelmente devem ter pego com um carrinho de mão. O de Goiânia foi assim, né, os caras botaram o carrinho de mão e trouxeram, então eles foram lá e pegaram. Para o relato oficial, eles falam que eles compraram de alguém, né, mas a agência, né, pontua que fica uma história ambígua. Enfim, então compraram lá, né, ou roubaram lá o cabeçote e levaram para casa de um deles para poder desmontar, separar os metais e fazer a venda, né? Nesse caso, eles compraram tudo e eles deixaram no quintal do terreno lá até cerca de final de janeiro de 2000. Então deixaram até o final do mês ali e até esse momento eles não haviam violado nada, o equipamento estava ali, estava quieto. Aí no dia 1º de fevereiro, né, esses 2 coletores chamaram mais outras 2 pessoas, 2 jovens de 19 e 23 anos, para começar a fazer o desmonte desse cabeçote, né, para poder separar o que era o que, né, a carcaça ali de aço, o chumbo que tinha dentro, né, e eles ficaram ali cerca de 1 hora martelando o cabeçote com um cinzel, que é tipo como se fosse uma estaca, assim, né, que você vai, só que de metal, né, que você vai batendo ali, né, bem nas costuras de solda da carcaça, e eles conseguiram estourar a solda, e nisso que eles estouraram, vazou todo o óleo de elétrico que tem dentro do equipamento, e eles viram que dentro tinha o chumbo. Eles já supunham, correto falar isso? Eles já imaginavam que tinha algum metal de mais valor ali dentro, porque era muito pesado, então foi justamente por isso que eles pegaram, né? E daí quando eles viram o chumbo, eles resolveram que eles iam levar do jeito que estava ali mesmo e vender para um ferro velho, porque eles não estavam conseguindo desmontar, estava dando muito trabalho. Então resolveram que botaram no carro e levaram lá, né, para um ferro velho. Só que qual que é o problema? Nesse processo de mexer e violar a carcaça, eles deslocaram o chumbo que estava lá dentro e a abertura de colimação acabou se deslocando também. Então, nesse momento, já se começou a ter um nível de exposição desses trabalhadores, né, desses coletores aí. E o Gene, né, um dos rapazes, ainda que sentou em cima do cabeçote enquanto eles estavam indo até o ferro velho. Foi uma viagem aí que durou cerca de 30 minutos. Aí, beleza. Chegaram lá no Ferro Velho, que fica em Samut Prakan, nome da cidade, é do lado de Bangkok, na região próxima ali, na província. E aí, beleza, chegaram lá, conversaram com a dona do Ferro Velho, uma mulher, e aí ela foi lá e orientou, né, outros funcionários ali do Ferro Velho de ir lá e ajudar a fazer o desmonte da peça e separar os metais. E para isso, ele usou um maçarico para conseguir fazer o corte da solda de um jeito mais fácil. Só que daí aconteceu 2 coisas, né? Nesse momento que eles estavam desmontando todo o equipamento, estava saindo uma fumaça com um cheiro muito estranho e uma cor muito forte, amarela, e 2 pecinhas de metal cilíndricas caíram no chão, justamente as fontes de cobalto. Como estava saindo a fumaça, eles resolveram que eles iam parar de desmontar, e provavelmente foi só por isso que não teve um acidente pior, né? Já vou explicar o porquê de eu estar fazendo esse comentário. Mas, enfim, eles pararam de fuçar o equipamento e eles viram, né, as pecinhas, né, as pilhazinhas de cobalto no chão, e um dos funcionários resolveu pegar na mão
as pecinhas, para conseguir ver mais de perto do que se tratava. E nesse momento em que ele toca a fonte, ele sentiu um formigamento, uma coceira muito esquisita na mão, mas ele nem se atentou que pudesse ser alguma coisa. A dona do ferro velho estava assistindo todo esse processo de desmonte, ela viu, né, as pecinhas, viu a fumaça e tudo mais, e aí ela falou assim, olha, seguinte, levem essa peça de volta para casa de vocês e desmonta lá na casa de vocês. E pediu para levar com tudo, né? Então, botou as pilhinhas ali, né? Que eram as fontezinhas de cobalto, o chumbo, o metal ali que estava tudo mal desmontado e falou para levar embora novamente. E beleza. Nesse retorno, né, numa viagem de 30 minutos até a casa deles novamente, os 4 rapazes começaram a passar muito mal. Dor de cabeça, náusea, uma coceira esquisita, vômito, tontura, né? São sinais aí bem característicos, né, do estágio prodrômico da síndrome aguda das radiações. E daí tá. 2 dos 4 rapazes, né, que tinham feito aí o desmonte inicial resolveram que iam dar sequência aí no desmanche, né, dos equipamentos. E conseguiram. Desmontaram certinho, tiraram todo o chumbo, tiraram todo o aço, as pilhazinhas, né? E os outros 2 levaram de novo pro ferro velho, agora que a gente tinha conseguido desmontar tudo. Isso em 2 de fevereiro de 2000. Nos dias 3 e 4 de fevereiro, era no Novo Chinês. Então, o ferro velho não funcionava. Estava, né, desabilitado ali, então eles não ficaram mexendo em nada do que eles haviam comprado. Só que a dona do ferro velho percebeu que as pessoas que estavam envolvidas no desmonte daquela peça estavam doentes, estavam começando a passar mal. E aí ela, né, começou a suspeitar que poderia ser alguma coisa relacionada a isso. E como foram piorando ao longo do tempo, inclusive ela mesma começou a se sentir mal, ela, no dia 12 de fevereiro, ela ligou para os caras que trouxeram, né, e fizeram a venda e pediram para eles virem buscar os metais ali e vender em outro lugar, porque ela estava suspeitando que os funcionários dela e o esposo dela estavam passando mal por causa do equipamento que venderam ali para eles. E aí, ela, por estar se sentindo mal, ela foi até o hospital no dia 15 de fevereiro para ver por que ela estava com dor no corpo, coceira na palma da mão. E nesse mesmo dia que ela havia ido para o hospital, os médicos haviam inclusive pedido exame de sangue, né, para ver ali, porque ela estava com a mão bem inchada, estava um bronzeamento, náusea, vômito, epilação, né, ou seja, queda de pelo. Então, né, ela foi no hospital e nesse mesmo dia, né, teve outros funcionários do ferro velho, outros 2, que também estavam passando muito mal e eles também foram para o hospital buscar ajuda, né? E eles estavam ali com perda de peso, epilação também, a mão queimada, e eles foram todos internados dia 16 de fevereiro. Então, na sequência, já, né, saindo exame de sangue ali e tudo mais. Aí, no dia 17 de fevereiro, né, teve mais uma pessoa que foi internada por estar com os mesmos sintomas. E a dona do ferro velho, dadas essas condições, comentou com a equipe médica que ela estava com receio de que essas doenças que eles estavam tendo poderia ser causada por uma coisa incomum e que pudesse estar acontecendo ali no ferro velho, porque foi de repente e eram sintomas muito parecidos, né? E todos eles estavam com contagem de glóbulos brancos muito baixa. A gente sabe que glóbulo branco é praticamente um dosímetro biológico. Ele é muito sensível à radiação, então se ele está baixo, né, pode ser um sinal de alguma coisa. E a dona do ferro velho contou que, curiosamente, depois que eles fizeram a compra desses metais estranhos, o cachorro do ferro velho morreu, do nada. E aí, no dia 18 de fevereiro, os médicos do Hospital de Saúde para Carne começaram a desconfiar que poderia sim ser alguma coisa muito mais grave do que aparentava. Porque a sintomatologia de todos os internados ali eram muito parecidas. Então, tinham coisas em comum. Tinha febre, tinha a questão dos glóbulos brancos, tinha o bronzeamento, tinham as queimaduras e principalmente as epilações. E isso tudo é bem característico e por sorte que eles perceberam ainda, né? Nessa data aí que realmente poderia ter alguma coisa relacionada à radiação.
ou alguma outra coisa tóxica. Então eles ligaram, acharam, né, por melhor, né, ligar para a comissão ali da Tailândia e alertaram sobre a preocupação que eles tinham de existir alguma fonte de contaminação, alguma fonte de exposição não segura que poderia estar trazendo aí um risco para outras pessoas também. E aí, em menos de 1 hora, já tinham 2 físicos médicos lá no hospital e eles conversaram, né, tanto os médicos quanto os físicos se conversaram e resolveram que eles iam falar com a dona do ferro velho. E daí ela falou que ela tinha pedido, né, para os rapazes irem buscar os metais, só que o problema é que as pilhazinhas ficaram lá no ferro velho. E ela falou que o que sobrou do equipamento que os caras não levaram, ela pediu para um outro funcionário jogar fora, né? E aí nisso, né, os caras já ficaram tipo, meu Deus, fudeu, né? Porque como é que vai achar agora essa fonte? Sabe-se lá o que é, né? Não se sabe, não tinha nem ideia do que é. Então você tem que investigar tudo isso. E daí eles foram conversar com esse rapaz aí que ela disse que pediu pra jogar fora, né? E ele falou aonde que ele jogou lá num lugar lá. Eles foram lá pra medir com um espectrômetro. E por sorte não era radioativo, então o Tongo jogou os metais errados. Ainda bem. Ele jogou os metais errados. E a fonte de radiação, portanto, continuava no ferro velho. Então o que aconteceu? Eles, uma vez que constataram que não foi descartado, eles supuseram que estaria ainda no ferro velho. Foram com o espectrômetro para conseguir fazer a medição e identificar onde que estava a fonte, qual que era a origem. E conforme eles iam chegando próximo do ferro velho, o nível de radiação já era 20 vezes maior do que o que deveria. E quanto mais próximo, mais intenso. Conforme eles foram chegando bem próximo de um agrupamento de metal, o nível que tinha ali de dose era realmente letal, muito perigoso. Só que isso já era tipo 7 da noite do dia 18, que foi, né, de manhãzinha, cedo que eles chamaram lá. E a partir desse momento que eles identificaram que realmente era fonte radioativa, deu alerta, né, isolamento e ação de plano de emergência. A comissão tailandesa chamou, né, a equipe que eles têm para fazer a resposta a emergências radiológicas. E eles montaram um posto de guarda na entrada do ferro velho e para poder fazer o levantamento do nível de radiação, o tipo de radiação para tentar identificar o tipo de fonte e, por consequência, a origem, e também para ver se existia fonte de contaminação, para ver se, ou seja, né, se a fonte havia sido violada e havia sido espalhada pelos lugares, né? A suspeita que eles tinham é que, dado o nível de radiação e a sintomatologia das pessoas, só podia ser 2 coisas, ou teleterapia ou radiologia industrial. Não teria como ser outra coisa. Como eles fizeram um levantamento de área, não foi necessário fazer evacuação, porque o nível de radiação estava concentrado no ferro velho mesmo. A única coisa que eles fizeram foi restringir acesso aos arredores, né, de ruas, então teve bloqueio, e aí fizeram todo o isolamento e tudo mais, né? E também tiveram que pensar em como que eles iam fazer para recuperar essa fonte que eles não sabiam nem como que era a disposição dela, fisicamente, com o que ela se parecia. E a dose era realmente desgraçada, era tipo 10 sievert por hora nas proximidades dessa mini pilha, 2 a 4 centímetros de tamanho, é tão pequenininho e é tão letal. E isso que complica. E pensa, olha a dimensão disso. Pensa isso preso, né, ou disperso num ferro velho. Como que você acha isso aí? Porque assim, tinha pilhas de metal, pilhas de muito metal. Você não sabe como que se parece isso, você não consegue chegar perto. Você não consegue rastrear, porque o detector estoura a escala só de você chegar perto. O nível é muito grande, você morre se chegar muito perto. Como que acha isso aí? Aí tem que pensar, né? Montar um plano de recuperação da fonte. E daí, né, eles ficaram ali planejando, então, desde as 7 da noite, dia 18, até o dia todo, dia 19, eles planejando como que eles iam fazer. Então, eles resolveram que eles iam usar um escudo de chumbo, que é tipo uma barreira, um biombo de chumbo, de 5 centímetros de espessura para atenuar um pouco a dose,
reduzir ali cerca de 20 vezes o nível de radiação para conseguir tentar chegar mais próximo para ver, né? E daí tinha uns funcionários que ficavam querendo avental de chumbo, de radiodiagnóstico, só que isso é um problema que inclusive a agência apontou como grave, que não deveria ter sido fornecido, porque uma que não funciona, é zero funcionalidade, e outra, dá falsa sensação de segurança, e isso pode acabar prejudicando e fazendo a pessoa se expor mais ainda. E o modo de interação com esse nível alto de radiação com um chumbo tão pequenininho só desacelera o fóton e faz a pessoa receber mais dose ainda. Ou seja, não indicado, mas beleza. Os caras queriam, deram lá só para eles ficarem mais de boa, mas eles resolveram começar então a pôr o plano em prática. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma vara de bambu que tinha um eletroímã na ponta. E eles iam tirando os metais. Então, o que eles faziam? Eles grudavam o metal na ponta do eletroímã e passavam perto de um equipamento medidor de um Geiger que estava lá longe, para ver se era aquilo. Se apontasse, né, desse detecção de radiação, beleza. Se não, eles só jogavam numa outra pilha de não é material radioativo, digamos assim. E, cara, eles fizeram isso aí, tiraram um monte de metal, não achava a bendita da fonte. E tava demorando muito. Daí resolveram mudar a abordagem. Eles resolveram pegar um pedacinho de tela de raio-x, que ele é fluorescente quando passa perto da radiação, e tentaram detectar aonde que estava a fonte com essa tela luminescente. Só que era muito difícil, porque essa luminescência que essa tela emitia era muito fraca. Então você precisava de um escuro absoluto para ver. E naquele dia, por coincidência, tinha um luar desgraçado de brilhante e atrapalhava, a luz do luar não deixava ver a fluorescência da tela, caso houvesse fonte de radiação por ali. E aí eles tiveram que esperar, né? Eles conseguiram ver a luminescência no dia 19, né, mesmo, só que foi só 9 da noite. E outra coisa, tinha uma pilha de sucata por cima da fonte para tirar o trem de lá, né? Então, mais isso ainda. Mas pelo menos eles localizaram e acharam aonde que estava o foco de emissão. Aí, a partir daí, eles conseguiram, com uma pinça longa, eles pegaram, pinçaram e colocaram dentro do local correto para armazenamento, blindaram e conseguiram fazer a remoção e normalizou ali, portanto, a área, né? E a dose máxima ali que os trabalhadores receberam foi 32 milisievert, porque eles tiveram um plano de ação bem bom, conseguiram ali, né? Tudo bem certinho. E eles pediram o suporte da agência, assim que deu, né, o alerta, eles pediram o suporte da agência internacional, tanto com relação à técnica, né, e pessoas capacitadas, como sobre o que conduzia ali com relação às vítimas. E aí, aproveitando, né, o embalo, né, eles conseguiram achar o estacionamento, porque eles foram rastreando para ver de onde que vinha, né? Uma vez que eles descobriram que se tratava dessas pilhazinhas de cobalto, que eram de equipamento de teleterapia, eles começaram a rastrear de quem que era. Quando eles descobriram, né, eles acharam o estacionamento com o resto dos equipamentos, que tinha lá as outras 3 fontes que ainda não tinham sido roubadas. Ponto ainda, porque em algum momento iam ter sido roubadas também. Recolheram tudo lá e resolveram o problema. Por sorte, a única sorte desse evento é que, inclusive, a principal diferença dele para o de Goiânia, e uma das únicas coisas que diferenciam esses eventos, é que no acidente de Goiânia a gente teve a dispersão do césio. A fonte foi violada e o elemento radioativo foi espalhado. Nesse da Tailândia, isso não aconteceu. A fonte não foi violada, o cobalto ele não foi estourado, né? Então a selagem de fora, né, a carcaça de aço ficou preservada, né, da pilhazinha, né? Não a grande, não a do cabeçote inteiro, a da fonte mesmo, né? A da pilhazinha não foi violada, então não houve contaminação. Mas teve uma exposição, sim, de pessoas, cerca de 9, 10 pessoas que se expuseram a um nível muito grande e letal de radiação. Mas, basicamente, essa foi a única diferença. Bom, uma vez resolvido o problema, né, da fonte, de recuperação da fonte, restava o problema residual, que é o que fazer com as vítimas, como conduzir. A exposição começou
no dia 1º de fevereiro, que foi quando eles começaram a fazer o desmonte da carcaça, né, e fizeram a violação da blindagem. É importante pontuar, tá, gente, que blindagem e selagem são coisas diferentes. A selagem é um envoltório que mantém o elemento radioativo confinado ali. A blindagem é o envoltório de chumbo que impede a radiação de passar para fora, tá? Então, estar selado, ele continua emitindo radiação, mas não há contaminação. Estar blindado, né? Daí você nem contamina, nem expõe. Então, só para deixar claro. Então, nesse caso, né, a gente teve a violação da blindagem no dia 1º de fevereiro, que foi quando eles começaram a fazer o desmonte. E teve muitas pessoas que tiveram exposições à radiação, mas dos principais foram os 4 rapazes que pegaram uma fonte e desmontaram, e as outras 5 ou 6 pessoas do Ferro Velho, que deram sequência no desmonte. Então, a agência, inclusive, quando faz o relato, separa esse grupo em 2. Então, o primeiro grupo foram os que encontraram, e o segundo grupo foram os do Ferro Velho, né? O pessoal do Ferro Velho. Inclusive, foi justamente o grupo 2, que é o grupo dos indivíduos do Ferro Velho, do qual 3 pessoas acabaram morrendo por causa de síndrome aguda das radiações. Mas, em nenhum dos grupos e em nenhum momento houve contaminação, apenas exposição. O grupo 1, que foram os caras que desmontaram e venderam a fonte, eles receberam irradiação de corpo inteiro, de modo não homogêneo, mas não foi uma dose letal. Eles receberam 2 grays aproximadamente, dado os sintomas, né, cerca de 2 grays. E todos eles tinham ali queimadura nas mãos, porque pegaram a fonte na mão, porque pegavam no equipamento ali, bem na região do colimador, né, que estava exposto, e teve o rapaz que sentou em cima da fonte, estava com uma queimadura muito grave em cima da perna, de necrose, teve que fazer desdibramento, não sei como é que fala. Eles tiveram que fazer lá um negócio para tirar a pele dele de cima da carne, porque estava necrosando. Enfim, mas nesse caso nenhum grupo morreu, assim. Inclusive, extremamente interessante de pontuar, se vocês procurarem no Google em tailandês, vocês encontram um vídeo documentário sobre isso, e tem as imagens dos sobreviventes, desses rapazes aí dando entrevista. Alguns não têm mãos ali, tem necrose, tem marcas ainda, né, do efeito biológico. A imagem de capa desse episódio é a mão de um deles, inclusive. Mas eles não morreram, só que obviamente que tiveram aí, né, os efeitos determinísticos e tiveram consequências em virtude disso. Já no grupo 2, aí a gente vai acabar tendo, né, aí 3 mortes relacionadas, né, são os 2 funcionários do Ferro Velho e o marido da dona do Ferro Velho. Então, um dos funcionários ali, que foi o primeiro cara que abriu com maçarico a fonte, ele teve uma dose de 6 sievert, e ele tinha 20 anos só. Quando a gente é jovem, a gente tem uma sensibilidade maior à radiação, inclusive. Ele morreu cerca de 47 dias depois. A síndrome aguda acometeu o sistema hematopoético dele, né, sistema hematológico, e ele acabou sucumbindo a uma infecção aí que ele teve no pulmão e morreu. Já o outro funcionário que estava ajudando a fazer o desmonte, que também morreu, ele morreu 38 dias depois, também recebeu dose estimada de 6 sievert. Ele teve a síndrome aguda e a mesma coisa, sucumbiu à infecção. Ele tinha 18 anos, mais jovem ainda. E aí, o marido, né, da dona do Ferro Velho, ele tinha 44 anos, era mais velho, mas ele também morreu aí, acho que 40 dias depois da exposição. Teve síndrome aguda e sucumbiu à infecção, mesma coisa dos outros. A dona do Ferro Velho recebeu dose de radiação, não morreu, mas ela teve também consequência, teve problemas de efeitos teciduais e problema de sangue, né, por causa da exposição, mas não morreu, e teve mais outras 2, 3 pessoas ali que também tiveram uma exposição significativa, mas que conseguiram sobreviver, né, e eu acredito que eles ainda estejam vivos, porque a entrevista que eu assisti não era tão velha. Muito difícil assistir uma entrevista em tailandês, inclusive, mas um amigo meu conseguiu me mostrar como que dá para fazer isso de um jeito muito, muito engenhoso. Você coloca aquela transcrição em tempo real do Google, e daí você solta o vídeo e ele vai ouvindo o áudio da pessoa falando e ele vai traduzindo. Então, é um jeito, né? Ficou tudo esquisito, mas deu para entender algumas coisas. Então, por isso que eu sei que eles estavam vivos.
e não é uma entrevista tão velha assim, né? Então, acho que essas pessoas ainda existem. Interessante pensar nisso. Eu acho legal essa entrevista porque você consegue ver as imagens das vítimas, quem são as pessoas, e de todo o contexto. Ele mostra, inclusive, toda essa recuperação da fonte, esse processo, ele foi filmado e documentado. Então, tá disponível nessa entrevista aí, bem interessante. Viu? Eu falo pra vocês, cara, viver atualmente é uma época ótima no sentido de que a gente consegue encontrar muita coisa graças à internet. Isso é muito legal. Bom, e para fechar aqui então esse episódio, esse relato, a agência pontuou quais foram os principais erros desse acidente e, obviamente, que foi com relação ao armazenamento inadequado das fontes, primeiramente, e, segundamente, porque não foi dada baixa, né? Não foi feito descomissionamento, não avisaram a agência, a comissão tailandesa, e a comissão também não foi fiscalizar, não foi procurar onde é que estava essa fonte. Então, é igualzinho o Brasil, mesma coisa, Same Energy, mesma coisa. Então, eles pontuaram, né, que isso tem que ser melhorado, os reforços e tudo mais, né, e por isso que eu falo, né, idêntico ao acidente do Goiânia, só que em versão tailandesa do rolê. E, inclusive, coisa interessante de se pontuar é que a fonte de radiação, ela tinha a marcação com a simbologia do trifólio. Só que essa simbologia, as pessoas que encontraram não sabiam que isso se tratava de uma fonte de radiação. Porque o símbolo da radiação ele é até amigável, ele não parece malvadão. Então, hoje, existem outras formas de sinalizar fontes que são letais, que é um triângulo vermelho, daí em cima tem o trifólio emitindo radiação, embaixo tem uma caveira e do lado tem uma pessoinha correndo. Então, fica um pouco mais intuitivo, especialmente porque o equipamento estava com uma escrita do nosso idioma. Quer dizer, né, com as nossas letras, porque era canadense. Só que a Tailândia usa outro alfabeto, então, os caras não conseguiam nem saber o que poderia estar escrito. Então, isso foi pontuado aí, né, para a questão da sinalização das fontes de uma linguagem mais universalizada, digamos assim. E o relato de hoje é esse, meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem deixar sugestões ou entrar em contato, como eu sempre falo, só vocês me procurarem por e-mail ou pelo Instagram, Radiação para Leigos, que eu respondo vocês. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo episódio.